Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriano Goulart. Eu sou responsável pelas pesquisas do laboratório do LAGEAMB hoje. E hoje, particularmente, a gente está aqui para ver dois vídeos, que são um resumo da nossa oficina de currículo Lattes. Tá? O intuito desses vídeos, na verdade, é ficar como vídeos institucionais. Então, caso alguém entre no laboratório ou tenha alguma dúvida em relação ao preenchimento do Lattes, principalmente em alguns pontos específicos que são relevantes para o laboratório, a gente já vai ter esses vídeos e assim as pessoas podem saber o caminho das pedras aí, né? E não precisam ficar tentando bater cabeça para achar onde e como preencher o Lattes da melhor forma possível. Bom, então, como eu disse antes, né, o videozinho vai ser quebrado em duas partes. Uma primeira parte com a introdução, uma abertura e contextualização do que é e para que serve a plataforma Lattes. Em seguida, a gente vai ver rapidinho uma organização prévia, né, o que a gente deve ter na mão antes de atualizar o Lattes. E, em terceiro, uma estrutura do Lattes, né, como que ele foi pensado, como que ele foi estruturado e quais partes a gente deve ter um pouquinho mais de atenção. Numa segunda parte do vídeo, então, a gente vai ter um destaque, principalmente em como registrar os projetos de maneira mais correta. Depois, a gente vai ver um pouquinho de boas práticas na hora de atualizar. E, por último, a gente vai passar, então, para algumas dicas práticas para facilitar a atualização do Lattes. Bom, vamos para a introdução, que seria a abertura e a contextualização. Então, o objetivo do vídeo, né, que seria aí um resumo da oficina que a gente teve de maneira presencial, seria aí capacitar os bolsistas de todo o laboratório para manter o currículo Lattes atualizado, tá? Então, assim, eu vou repassar algumas coisas sobre a estrutura do Lattes em si, né, para quem está iniciando agora na vida acadêmica e está preenchendo o Lattes talvez pela primeira vez, mas o foco aqui não é explicar o Lattes do zero, tá? E sim dar alguns passos para a gente manter o Lattes atualizado. Então, com foco nas sessões mais relevantes para os estudantes e pesquisadores em atividade, especialmente aquelas relacionadas ao laboratório, ou seja, a gente vai dar destaque aí para os projetos de extensão e eventos e produções acadêmicas. Bom, então vamos entender um pouquinho quem que era o Lattes que deu o nome à plataforma Lattes, né? Então, o Lattes, na verdade, ele era um pesquisador, um físico, que foi bastante significativo no âmbito nacional, né, para pesquisa nacional, e internacionalmente também, né? Então, ele ficou bastante conhecido sobre estudos sobre a estrutura atômica, mais especificamente, ele foi o físico responsável por descobrir essa partícula, né, o meson pi, e por isso mesmo ele teve, então, um renome internacional. Tá? E eu não vou entrar nos menores da partícula em si, né? Mas, enfim, o estudo dele foi base para algumas das teorias de criação e expansão do nosso universo. Né? E por isso mesmo ele também foi um agente político, né, de fomento à pesquisa e à ciência no Brasil. Então, ele também participou da criação do CNPq em 1953, 1955. E além disso, ele também trabalhou na Unicamp e na USP, além de fundar outros laboratórios pelo mundo, inclusive um na Bolívia, que ainda é de uso corriqueiro, né, que ainda está ativo. E só de curiosidade também, que foi falado no dia da oficina, o Lattes, ele é curitibano, né? O Lattes não a plataforma Lattes, mas o pesquisador. Bom, passando em seguida, então, como que se estrutura a plataforma Lattes, né? Então, a plataforma Lattes, ela é uma plataforma da CNPq, tá? E ela vai integrar, então, não só o currículo Lattes, né, que é o que a gente geralmente se refere nos corredores da academia, né, da universidade, mas ela vai também agregar os currículos, os grupos de pesquisa e as instituições. Então, tem um diretório específico para cada uma dessas funções, tá? Para cada uma dessas plataformas, digamos assim, tá? E a ideia, então, da CNPq é usar isso como um sistema único de informações. Então, quando a gente cadastra ali, quando a gente fala, por exemplo, que a gente está fazendo uma pesquisa, um mestrado, um doutorado dentro de uma instituição, essa instituição provavelmente já foi cadastrada lá no diretório de instituição.
né? E, consequentemente, se tiver algum grupo de pesquisa vinculado, também já vai ter sido criado dentro do diretório de grupos de pesquisa, dentro da mesma plataforma, da plataforma Lattes. Então, essa plataforma ela é utilizada para planejamento, para gestão e operacionalização do fomento do CNPq, né? Ou seja, são algumas ações de apoio realmente, né? Sejam elas de âmbito federal ou mesmo em convênio com fomentos estaduais também. Também, né, essas instituições, por exemplo, como a FAPESP em São Paulo, FAPEMIG em Minas Gerais, né? A gente tem algumas, a Fundação Araucária aqui no Paraná, a gente tem algumas dessas agências estaduais de fomento que também vão utilizar a plataforma Lattes como base. Tá? Além delas, obviamente, as instituições de ensino superior e os institutos de pesquisa também. A plataforma Lattes, então, ela torna-se estratégica para essas formulações de políticas, né, vindas de cima para baixo, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia para os outros órgãos de pesquisa e ensino no país. Bom, vamos falar especificamente então do Lattes, né? Vamos deixar agora os outros dois diretórios à parte e vamos focar no Lattes. O currículo Lattes, então, ele é o padrão nacional de registro, né, da nossa trajetória acadêmica e profissional, né? Então, a nossa que eu falo porque, né, a gente está aqui entre estudantes e pesquisadores, né? Ou seja, as pessoas que fazem ciência realmente no país. E aí, bom, podemos colocar aqui professores também, né, pesquisadores barra docentes, né? E por ser o padrão nacional, a plataforma ela acaba sendo adotada pela maioria das instituições de fomento, também pelas universidades e institutos de pesquisa. Tá? Então, é como um grande cartão de visitas, né, do pesquisador, né? Na verdade, como um grande portfólio desse pesquisador. Tá? Então, ali vai ter toda a nossa trajetória acadêmica, né? Todo o nosso passado e como que a gente foi evoluindo e construindo a nossa trajetória acadêmica e, consequentemente, o nosso conhecimento. Bom, as características da plataforma Lattes, né, do currículo Lattes. Ela é uma rica base de informações, né? Então a gente vai ver nos próximos slides como que ela agrega todos os tipos de produção acadêmica. Tem uma crescente confiabilidade e abrangência, né? Então, como eu disse, ela já é adotada pela maioria das instituições de pesquisa e ensino no país e vem cada vez mais crescendo, inclusive em outros países da América Latina, como a gente ainda vai ver mais para frente. E ela é indispensável e compulsória para análise de mérito e competência nos pleitos de financiamento de ciência e tecnologia, tá? E inovação, né? Então, quem trabalha com ciência, tecnologia e inovação usa a plataforma Lattes, né, gente? O lançamento oficial dela aconteceu em agosto de 99, de lá até hoje a gente tem aí, então, mais ou menos os seus 26 anos já de Lattes, né? E ela, então, é adotada como modelo, né, um formulário padrão do Ministério de Ciência e Tecnologia e do CNPq também, né? E como eu disse anteriormente, alguns países que adotaram já a plataforma Lattes e que já tem alguns registros, inclusive nós, hoje no Lagiame, já temos também pesquisadores colaboradores internacionais com currículo Lattes feito, né? Então, alguns desses países que a gente pode citar a Colômbia, Equador, Chile, Peru, Argentina, Portugal, Moçambique e outros em processo de implantação, né? Mas a própria plataforma Lattes, ela já apresenta também no canto, se não me engano, no canto superior direito, a gente tem ali os botõezinhos para trocar também o idioma, né? Caso seja a opção do pesquisador. Bom, em relação aos números, né, para a gente entender um pouquinho dessa abrangência, né, eu queria chamar a atenção aqui para os currículos cadastrados em maio de 2023, né, aproximadamente aí 2 anos e pouco atrás, a gente tinha aí aproximadamente 8 milhões de currículos cadastrados, né, entre pesquisadores ainda ativos e aqueles que já pararam de exercer a função. Mas, atualmente, no meio do ano de 2025, a gente tem aí já uma marca de 9 milhões de currículos cadastrados na plataforma Lattes, né, o que é bastante significativo se a gente for pensar aí numa proposição, né, no volume realmente
de pessoas utilizando e se cadastrando nessa plataforma. Bom, mas o porquê que eu devo fazer um currículo Lattes e o porquê que eu devo mantê-lo atualizado, né? Enfim, a gente tem aí alguns pontos para a gente discutir. Bom, os bolsistas que são ligados, né, vinculados às agências de fomento, né, como, por exemplo, a FUNPAR, a CNPq, CAPES, né, que é um pouco da realidade hoje do LAGEAMB, são obrigados a manter o vínculo, a manter o currículo Lattes atualizado. Tá? Por quê? Eu coloquei aqui 3 argumentos, digamos aqui, né, que são super importantes. Primeiro de tudo, a transparência e a prestação de contas. Né? Então, o Lattes, ele também além de ser uma ferramenta ali de registro da trajetória acadêmica, também é a ferramenta oficial utilizada pelas agências de fomento, né? Para acompanhar a atuação e os resultados obtidos, né, com o investimento que elas estão dando para o laboratório, no caso. Tá? Avaliação do desempenho também, então essas informações, quanto mais atualizado o currículo tiver, mais as pessoas vão ter noção do desempenho que aquele pesquisador está tendo, né? Então, se ele está publicando mais, se ele está publicando menos. Isso tudo vai refletir nas renovações de bolsa, na seleção para novos editais, para outros bolsistas, né? Além também de ajudar nos relatórios dos programas. E, por último, uma exigência contratual, né? Visto que alguns editais, eles pedem realmente que a equipe que ganha aquele edital que mantenha, então, a atualização do currículo Lattes feita de maneira regular, né? De maneira periódica. Bom, então, manter o Lattes atualizado ele não é apenas uma recomendação, né, gente? É uma obrigação, realmente. E ele é super importante exatamente para manter essa transparência e para mostrar realmente o desempenho de cada pesquisador, como que os projetos andam hoje realmente conforme as agências de financiamento e o planejamento da pesquisa também feito anteriormente. Bom, então vamos entender agora o que ter em mãos na hora de atualizar o Lattes. Bom, primeiro de tudo, né, o que eu posso incluir no currículo Lattes? Bom, a gente pode incluir qualquer atividade relacionada à trajetória acadêmica, né? Então, atividades científicas, profissionais ou até mesmo de formação complementar que não necessariamente é feito dentro da universidade, né? Mas é válido falar que todas essas inserções que são feitas dentro da plataforma Lattes, elas têm que ter uma documentação comprobatória, tá? Então, de nada adianta eu falar que fiz estágio em algum órgão, por exemplo, se eu não tenho ali um documento, um certificado que comprove realmente que eu estive fazendo tal estágio de determinada data, cumprindo tal carga horária, tá? Então, tem algumas exigências para que a gente consiga depois comprovar, né? Bom, quais informações devem constar nesse documento comprobatório, então, tá? Porque esses documentos, eles acabam variando um pouquinho, né? Mas, basicamente, o nome completo, né, no caso da pessoa, né, que está sendo certificada, o tipo de atividade, se é um curso, se é um evento, um projeto, publicação e etc. Instituição promotora ou responsável, né, quem que está promovendo esse curso, a carga horária ou período de realização, então a data de início e fim, ou no mínimo o ano, a assinatura e ou o carimbo da instituição ou responsável legal, né, para validar realmente esse certificado, e a modalidade de participação. Por exemplo, se eu fui um ouvinte, um ministrante, um apresentador, autor, bolsista, enfim, dependendo da função que você exerceu dentro desse evento. E alguns exemplos de documento comprobatório são certificados, declaração, diploma, enfim, tudo que vai realmente atestar que você fez o curso, o evento, enfim, que você participou dessa atividade acadêmica. Esses elementos, então, eles vão garantir exatamente essa transparência, né? Eles permitem a pessoa que está avaliando verificar a credibilidade das informações inseridas no Lattes. Tá? Porque quando a gente está inserindo as coisas no Lattes, o Lattes vai aceitar tudo, né? Mas depois a gente vai ter que comprovar, e aí realmente que dá bastante trabalho, tá? Bom, então, os documentos comprobatórios gerais, então, como a gente já falou,
podem ser certificados de cursos, eventos, disciplinas, certificados de línguas, declaração, diplomas. Aqui é interessante, né, ressaltar os cursos de idioma estrangeiro, que às vezes, muitas das vezes a gente faz fora da universidade, mas eles casam bem aqui para a gente usar eles como exemplo para colocar no Lattes, tá? Eles entram como formação complementar, a gente vai ver um pouquinho mais adiante também. Os documentos comprobatórios de produções acadêmicas, né, ou seja, se eu publiquei um artigo, alguma coisa do tipo, eu posso comprovar com a primeira página dessa publicação, ou com uma carta de aceite, caso o documento ainda esteja no prelo, atas de defesa, caso a defesa já tenha sido feita, mas você ainda não tem o diploma, porque você ainda não cumpriu com todas as exigências do programa. Ficha catalográfica no caso dos livros, né? Então você não precisa comprovar ali colocando o PDF do livro inteiro ou algo do gênero, você pode comprovar simplesmente com uma ficha catalográfica, além dos próprios resumos, que você pode colocar integralmente ou a primeira página, também, né, primeira página dos artigos, primeira página de capítulos, TCCs também, né, são documentos comprobatórios e assim por diante. Sobre os vínculos institucionais e bolsas, né? Então, a gente tem os dados padrão do LogiHub, né? E eu vou fixar no primeiro comentário desse vídeo, então, algumas normativas relativas a esses, como saber o seu vínculo institucional e as suas bolsas, tá? Mas esses dados, eles têm que ser padrão do laboratório, no caso, né, de citar o seu vínculo como laboratório. Dados de projeto, então a gente pode colocar aqui tanto projeto de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão, né? Nesses casos também, os que tiverem vínculos com o LogiHub também, eles vão estar padronizados, então também procurem no primeiro comentário desse vídeo, ali vai ter um link com o caminho certinho com os documentos padronizados. E a dica, então, né, para a gente não se perder na hora da atualização, é manter um diretório base, né? Uma pasta com os seus documentos todos escaneados, todos já digitalizados, que isso facilita bastante na hora de comprovar o que você colocou no seu Lattes. Bom, em relação à estrutura do Lattes, o que deve ser atualizado com mais frequência? Vamos entender um pouquinho da estrutura do Lattes para fechar esse primeiro vídeo. Bom, essa é a cara do Lattes, né? Quando a gente vai atualizar ele. Então, a gente tem uma primeira barra horizontal, que é a barra de módulo. Essa barra vai ser a mais importante para a gente na hora da atualização, porque é ela que vai reger ali cada uma das categorias de informações que a gente vai inserir no Lattes. E o menu lateral, que vão ter ali algumas ferramentas que podem ajudar a gente a inserir melhor essas informações lá na barra de módulo, tá? Vamos passar rapidamente, então, pelo menu lateral. No menu lateral, eu coloquei aí alguns dos pontos que eu acho interessantes para a gente ter em mente na hora de estar atualizando o Lattes. Então, por exemplo, quando a gente coloca ali os autores citados no currículo e identificar o coautor, são duas ferramentas importantes que permitem a gente, por exemplo, inserir coautores de trabalhos que a gente geralmente publica sempre com aquelas pessoas, né? Então, você tem ali já as pessoas já cadastradas. Se você vai fazer uma nova inserção de um novo artigo e tem um coautor que já foi coautor de uma outra obra, você pode exatamente utilizar esse registro que já está feito dentro da plataforma Lattes, né? Você não precisa inserir de novo esse autor. Como que você sabe se você já tem esse autor dentro da sua plataforma Lattes ou não? Você vê exatamente ali no identificar coautor e autores citados no currículo. Você faz a busca por ali. Bom, em relação a palavras-chave que eu também deixei ali marcado nesse slide, está marcado exatamente na mesma função ali do coautor, né? Então, se você, por exemplo, trabalha com geoprocessamento, e geoprocessamento é sempre uma palavra-chave que aparece nas suas publicações, é mais fácil deixar sempre a palavra-chave ali, geoprocessamento, dentro desse item, conferir se ela está ali, na verdade, né? E daí, sempre que você tiver uma publicação, você já vai abrir ali, já vai ter as palavras-chave que você já cadastrou, e isso facilita bastante na hora de inserir uma nova publicação. Basicamente, esse menu lateral é isso. Tem também uma função interessante ali do imprimir, que você pode selecionar ali anos específicos, né? Alguns concursos, por exemplo, eles consideram apenas os últimos 5 anos. Então, você imprimindo seu currículo, considerando as últimas publicações dos últimos 5 anos, isso já facilita
para a hora que você for contabilizar, então, a sua pontuação no caso de um concurso, tá? Ou se você quer, por exemplo, imprimir apenas a sua experiência profissional ali, o que você tem de experiência profissional, ok, você pode simplesmente selecionar só a parte de experiência profissional e deixar todo o restante de publicação, de produção à parte, né, sem aparecer. Bom, em seguida a gente já entra então no módulo horizontal, né, que é esse que é o principal para a gente atualizar o Lattes. E aqui na formação a gente já vai ter ali a possibilidade de atualizar a formação acadêmica / titulação, formação complementar também, né, além de pós-doutorado e livre docência, tá? Aqui eu vou abordar a formação acadêmica ou titulação, né, que aí a gente pode colocar todas as formações que a gente fez ou ainda está fazendo ou mesmo abandonou, tá? Então, isso dentro do nosso histórico. Então, aquelas formações que ainda estão em andamento, pode colocar. As concluídas, pode colocar, deve colocar. E as abandonadas também deve se colocar, né? Mesmo que constando como abandonadas ou incompletas, melhor dizendo. Formação complementar, então, são esses cursos e atividades que não se enquadram dentro de uma formação acadêmica formal, né? Então, alguns desses exemplos que eu deixei aí podem ser cursos livres de curta duração, cursos de idiomas, capacitações, cursos, hoje em dia, bastante plataforma de curso online, isso também vale, né? Claro, desde que tenha certificado para comprovar todas essas atividades e essas formações complementares que a gente está abordando aqui. Então, programas de aperfeiçoamento também entrariam, né? E aqui eu dei um destaque porque também entram atividades de extensão universitária, né? E isso quando elas não estão vinculadas diretamente a uma disciplina curricular, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, do Logiambi, a gente pode colocar os cafés científicos, oficinas e capacitações do Logiambi como formação complementar, tá? Nesse caso, não precisa de maiores informações, né? Simplesmente o cadastro e, claro, desde que vocês tenham o certificado de participação. Entre outras oficinas, workshops, seminários, treinamentos, enfim, essa aba ela vai aceitar bastante desses cursos curtos que não fazem parte muito dessa formação acadêmica muito fechada. Bom, passando para a próxima aba, então, a de atuação, né? E aí temos alguns itens ali, né? Entre eles, atuação profissional, e aí entra com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício, né? No caso, o vínculo empregatício só se você for realmente CLT ou um servidor público, né? Na grande maioria dos casos vai ser sem vínculo empregatício, tá? Então, no caso do nosso laboratório, né? A gente não tem, pelo menos os discentes não têm vínculo empregatício, então entraria como bolsista, ok. Então, atividades como estágio obrigatório, ações voluntárias, entre outras, entrariam todas aqui como atuação profissional sem vínculo empregatício, ok? No caso do Logiambi também, né? Então, os bolsistas. Bom, em relação às linhas de pesquisa, né? O segundo item dessa aba. Aqui nesse item a gente deve cadastrar então as linhas de pesquisa associadas à nossa atuação acadêmica, né, a nossa atuação profissional, tá? É possível incluir então linhas ativas e inativas, né, caso vocês já tenham abandonado alguma linha que vocês às vezes trabalhavam lá na graduação e hoje está no mestrado, doutorado, já tomou outro rumo a trajetória acadêmica. Sem problema, né? Pode deixar ela como inativa, mas é interessante deixá-la no Lattes porque mostra um pouquinho da evolução do seu currículo. Áreas de atuação. Também os principais campos científicos, os quais as atividades profissionais estão vinculadas, mas aí tem uma diferençazinha básica entre a área de atuação e linha de pesquisa, que a linha de pesquisa é você mesmo que cadastra, você mesmo que cria, e as áreas de atuação não, né? Elas são até 6 áreas de atuação e são as áreas que estão de acordo com a tabela da CAPES, melhor dizendo, a tabela de conhecimento de áreas do CNPq.
Continuando, então, e aí sim caindo na aba de projetos, que a gente já vai ver no item 4 um pouquinho mais detalhado, é nessa aba, então, que a gente tem ali os projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, tá? Entre outros tipos, né, de desenvolvimento ecológico e tecnológico também. Esses projetos, então, eles podem ser projetos em andamentos ou já concluídos, tá? Tem essas duas categorias. E eles têm que ter, então, objetivos definidos e eles têm que estar devidamente documentados, né? Ou seja, você tem que ter a comprovação que você faz parte dessa equipe, desse projeto também, tá? Basicamente, tudo que a gente coloca no Lattes, a gente tem que ter essa certificação, né? E no caso aqui dos projetos, não é diferente. Bom, caso esse projeto esteja vinculado a alguma instituição de ensino, pesquisa ou empresa, é necessário que ele seja certificado por essa instituição, tá? Então, só para relembrar o que eu disse anteriormente. Nos casos do LAGEAMB, a gente vai atuar aqui principalmente com projetos de pesquisa e projetos de extensão, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais também sobre eles. Bom, a próxima aba, então, é a aba de produções, tá? E aí eu chamei a atenção aqui nesse primeiro momento para uma produção bibliográfica, e aqui a gente tem a possibilidade de incluir artigos completos já publicados em periódicos, os artigos no prelo, né? Esses artigos que ainda já foram aceitos, mas que ainda estão esperando para publicação. Livros e capítulos, texto de jornal em revistas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente cada uma desses itens. Então, os artigos completos e já publicados em periódicos, eles devem ter as seguintes informações para serem inseridos dentro da plataforma Lattes. Então, título do artigo, nome completo do periódico, volume, número, página inicial e final da sua publicação, e ano de publicação. O DOI, ISSN e o link para o acesso online, né? Quando ele estiver disponível, isso impulsiona bastante as citações e o número de visualizações. Tá? Então, prezem sempre por periódicos científicos que tenham DOI e o ISSN, além de todos os nomes dos coautores na ordem correta, né? Na ordem correta no caso de contribuição, na mesma ordem que está no artigo. Já os artigos aceitos para publicação, que é o próximo item, a gente pode incluir, então, artigos que ainda não foram publicados, mas que já têm o aceite por parte do corpo editorial do periódico. Aqui, nesse caso, a gente não pode incluir artigos aceitos para eventos, tá? Apenas os artigos aceitos para publicação em periódicos científicos. Nesse caso, é importante definir também a data prevista para publicação, tá? Caso seja possível, né? E após a publicação oficial, é imprescindível que a gente volte nessa aba e mova o registro de artigos aceitos para publicação para artigos completos publicados em periódicos. Caso não haja uma necessidade, uma urgência tão grande para comprovar essa publicação, eu sugiro que deixe já direto para artigos publicados em periódicos científicos e que se faça um cadastro só, ao invés de fazer 2 cadastros, um primeiro nos artigos já aceitos, para depois fazer um novo cadastro nos já publicados. Bom, aqui nesse próximo item a gente tem os livros e capítulos de livros publicados. Então, nesse ponto, a gente deve incluir apenas os livros e capítulos que já foram publicados. Tá? Nesse caso, então, a gente tem que informar o título da obra, a editora, a cidade, o ano de publicação, o número de páginas e o ISBN. Para os capítulos também é a mesma coisa, né? A gente tem que incluir o título do capítulo da obra, além do nome dos organizadores, coautores e o DOI, caso o DOI exista. Texto em jornal ou revista, né, revistas comuns, né, que eu acredito que seja bem o caso do pessoal que trabalha com a parte de comunicação do laboratório. Então, temos um item específico para a inclusão desse tipo de publicação. Essas publicações, então, elas devem ser feitas, né, em veículos jornalísticos, né, não científicos, no caso não de periódicos científicos, ou de divulgação científica cultural, né, como é o caso da Agência Escola, que faz hoje o trabalho em parceria com a LAGEAMB. Então, existe sim um item para a inclusão desse tipo de
de informação dentro do Lattes. Em relação aos trabalhos publicados em anais de eventos, eles podem ser inseridos desde resumos simples, expandidos ou até mesmo trabalhos completos, desde que eles constem nos anais dos congressos, dos simpósios, seminários, colóquios, enfim, né? Independente de qual for a modalidade do evento que ele foi apresentado. Bom, ainda na aba de produções, a gente tem também um item de apresentação de trabalho e palestra. Aqui é interessante chamar a atenção, né, que esse item ele é feito pensando especificamente nas apresentações feitas em eventos científicos ou técnicos, né? Quais são esse tipo de eventos que eu posso incluir aqui, então, né? Quais são esses tipos de apresentação de trabalho e palestra que eu posso incluir? Comunicação oral, palestra, conferência, congresso, seminário, simpósio, tá? Então, é um pouquinho diferente da apresentação de trabalho do jeito que a gente tá imaginando, né, dentro da academia. Essa apresentação de trabalho em eventos, geralmente ela vem lá na aba de eventos, né, que é o que eu deixei aqui como dica para vocês, né. Então, primeiro, faz a inserção do trabalho, da apresentação do trabalho dentro da aba de eventos. Tá? E depois, vocês conseguem vincular aqui dentro da parte de produções, dentro de trabalhos publicados em anais de evento. Em relação à estrutura do Lattes, continuando, né? Agora, não mais em produção bibliográfica, mas produção técnica, a gente tem outra aba aqui que é um pouquinho diferente da primeira aba que a gente viu com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, nessa segunda aba aqui de produção técnica, essas produções são um pouquinho diferentes, né? Enquanto que a primeira ela é focada em produções acadêmicas, né? Que a plataforma Lattes está chamando aqui de produção bibliográfica, a segunda ela tem uma característica um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais institucional. Adriano, então quer dizer que a gente não vai usar essa aba para inserir nada do laboratório? Não, a gente vai usar também, tá? Então, no caso aqui, a gente vai usar essa aba bastante para colocar os relatórios de pesquisa, tá? Mas não os relatórios internos, porque esses são documentos internos realmente. Mas os relatórios que a gente está tirando, principalmente os elementos de padronização bibliográfica, ou seja, o ISSN, o DOI e a ficha catalográfica, que passam por aquela ficha de autoria, né? E a gente já está repassando para o pessoal, para o pessoal bibliotecário para fazer esses elementos de padronização bibliográfica. Esse sim a gente inclui nessa aba de produções técnicas, tá? Eles vão entrar aqui nesse último ponto como relatórios de pesquisa. Então, documentos técnicos ou científicos produzidos como resultados de projetos de pesquisa ou extensão, né? E aí podem ser relatórios ou até mesmo os POPs, né? Os manuais técnicos que a gente está desenvolvendo também nos âmbitos dos projetos do laboratório. Além desses relatórios de pesquisa, o que mais pode ser de interesse dos pesquisadores do LogiHub para incluir hoje na aba de produções técnicas? A gente tem também assessoria e consultoria, né? No caso, uma assessoria técnica ou científica, consultoria especializada, algo que vocês tenham feito em algum momento da trajetória profissional de vocês, dá para colocar aqui. Trabalhos técnicos, né, com alguns produtos técnicos, também fruto de consultoria, de pareceres, algum tipo de parecer ligado a trabalhos técnicos, dá para colocar aqui também. E também cartas, mapas e ortomosaicos, produtos cartográficos de diferentes, de formas diferentes, né? A gente também consegue colocar aqui nesse item de cartas, mapas e similares. É o que pode ser de grande valia para algumas equipes hoje dentro do LogiHub. Participação em eventos também, e aí já pulando lá para a aba de eventos, tá, gente? Então, a primeira delas ali, participação em eventos, a gente consegue fazer o registro da participação do evento e também a gente consegue aqui vincular o tipo de participação, tá? Então, se a gente for convidado, participante ou ouvinte, né? No caso, participante são aqueles que apresentam os trabalhos, né? E ouvinte é se você se cadastrou no evento, se você tem ali o certificado de participação do evento, mas se você não apresentou nenhum trabalho, você entra só como ouvinte.
tá? Eu deixei 2 dicas, então, para trabalhos apresentados. Cadastre primeiro a sua participação no evento, né? Que é isso que a gente vinha debatendo anteriormente. Depois vincule, então, lá em produções. Caso se enquadre na categoria ouvinte, a participação deve ser registrada, porém, mesmo assim, né, ela precisa de um comprovante de uma certificação. Tá? Muitas das vezes o que os eventos fazem é dar um certificado de participação e outro certificado de apresentação de trabalho. A dica de organização aqui, né? Use essa categoria quando você tiver participado da organização do evento, né? No caso, a categoria ali de organização, né? Que seria esse segundo item aí dentro da aba de eventos. Apenas quando a gente tiver participado da organização do evento, tá? E aí pode ser curadoria, montagem, museologia, organização, né? Entre outros tipos de participação em organização de evento. Bom, esse primeiro vídeo é isso. Eu vou fazer uma quebra aqui e a gente continua então numa segunda parte.